No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, sexta-feira, dia 30 de junho de 2017. Muito Corinthians no Voz Mosqueteira de hoje. Começando pelos jogos de ontem, Corinthians entrou em quadra no ginásio Vladimir Marques, no Parque São Jorge, pelo Metropolitano Sub-20. A segunda partida da semifinal. A primeira partida, o Corinthians venceu por 5-1 a equipe da Juventude Armênia. E ontem venceu por 10-2. Jogou em casa, o placar foi dobrado. 5-1, 10-2. E com isso o Corinthians se classificou para disputar a final do Metropolitano Sub-20 contra a equipe de Sorocaba. Aqui, a partida de ontem, apesar do resultado assim elástico, foi uma partida muito disputada. E com isso o Corinthians agora disputa a sua nona final consecutiva do Metropolitano Sub-20. A torcida compareceu ontem no ginásio Vladimir Marques e apoiou a nossa equipe de futsal, que revela nossos craques para o time principal. E falando do time principal, já começando nessa expectativa de futsal hoje, já começando a lembrar que a partir das 20h15 no Parque São Jorge, no ginásio Vladimir Marques, Corinthians e Carlos Barbosa pela Liga Nacional. Um grande jogo para a gente acompanhar, torcer e vibrar com esse time de futsal. E com entrada franca, que é o principal. Então, nosso compromisso de hoje à noite, já é o futsal. E lembrando, claro, com transmissão da Rádio Coringão, a partir das 19h45, a transmissão mais corintiana do mundo. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, a primeira partida da semifinal, o Corinthians foi a São José do Rio Preto e acabou perdendo. As meninas perderam por 2-1. Um placar que pode ser revertido na próxima partida, que será aqui na Arena Barueri. A respeito dessa partida a gente vai estar informando. E o jogo foi muito disputado, infelizmente a gente acabou sendo derrotado nessa primeira partida, mas tem tudo para reverter esse placar na segunda partida aqui na Arena Barueri. Dando sequência agora já com a agenda do Corinthians nesse fim de semana, vamos falar do futebol feminino, continuando, jogou ontem e joga domingo. Agora Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O Corinthians enfrenta a equipe de Taubaté na Arena Barueri às 15h no domingo. E mais uma vez a gente tem que parabenizar a Federação Paulista por marcar o jogo no mesmo horário do futebol de campo masculino. Assim, vale a pena falar que nós temos organização no nosso futebol, e para prestigiar tanto um como o outro. Mas, Fiel, a gente tem que entender o seguinte: somos muito grandes e podemos lotar esses dois eventos que tem a nossa camisa em campo, tanto em Barueri no domingo às 15h de graça, como na Arena, na Arena Corinthians às 16h, Corinthians e Botafogo. Podemos estar nos dois, podemos lotar os dois. Essa é uma outra questão, que a gente pode estar colocando já nesse andamento, já depois mesmo nesse meio, da agenda. É a questão do status, é o status ir na Arena e não ir na Arena Barueri. Então, o corintiano, a gente tem que prestigiar a nossa camisa, além de tudo, acima de tudo, a nossa camisa. E elas estarão vestindo nossa camisa no domingo, e a gente tem que estar prestigiando, sim, o pessoal da região, principalmente ali de Barueri, da Zona Oeste, prestigiar as meninas nesse Campeonato Paulista, E o Corinthians, que está no Campeonato Paulista na primeira colocação do grupo 2,
com 35 pontos em 13 jogos, né? Campanha excepcional. Continuando na agenda corintiana, né, a gente tem que estar colocando também que o Corinthians vai estar se manifestando em outras modalidades também, né? O Campeonato Paulista de categorias de base. No sábado, o Sub-15 enfrenta a equipe de Taboão da Serra lá no estádio José Férez, em Taboão da Serra, a partir das 9 horas. Sub-15 que está em primeiro colocado no grupo 7, com 32 pontos em 12 jogos. Em seguida, ao Sub-15, tem o Sub-17 às 11 horas, também com o Taboão da Serra. E o Sub-17 também em primeiro do grupo 7, com 30 pontos em 12 jogos. À tarde, né, o Sub-20 joga no José Liberati, em Osasco, contra a equipe do Audax, a partir das 15 horas. O Sub-20, que está em quarto colocado no grupo 4, com 15 pontos em 8 jogos. O primeiro é o Palmeiras com 18 pontos, mas com 9 jogos. O segundo é o próprio Audax, com 17 pontos em 8 jogos. E o terceiro é o Red Bull, com 16 pontos em 8 jogos. Então, a partida aí decisiva para o Corinthians Sub-20 do futebol de campo, né? Quem sabe chegar e melhorar sua colocação no Campeonato Paulista, né? Pode chegar até em primeiro, dependendo da condição de saldo de gols, né? Mas o importante é vencer. Vencendo, a gente se melhora a colocação nesse grupo 4 do Campeonato Paulista da categoria Sub-20 de futebol de campo. No domingo é a molecada mais nova. O Sub-11 enfrenta o Guarulhos a partir das 9 horas no estádio Cícero Miranda, em Guarulhos. O Sub-11, que está na segunda colocação no grupo 3, com 11 pontos em 5 jogos. O primeiro é o Palmeiras com 13 pontos em 5 jogos. O Sub-13 joga em seguida às 10h30 também contra a equipe de Guarulhos. E a equipe Sub-13 está em primeiro colocado no seu grupo, com 13 pontos em 5 jogos. Então esse é o que a gente tem de Corinthians nesse fim de semana, além, claro, com esse Botafogo a partir das 16 horas na Arena Corinthians. Arena Barueri são as meninas às 15 horas, né? Às 16 horas com transmissão da Rádio Coringão a partir das 15 horas. Então, pessoal que puder acompanhar os eventos aí do Corinthians, né, no Taboão da Serra, em Guarulhos, em Osasco, em Barueri, então, pessoal aí puder acompanhar e estar prestigiando nossa camisa que estará em campo e prestigiar a molecada aí, principalmente as meninas na Arena Barueri. E também, claro, na Arena Corinthians, precisa de todo o nosso apoio para manter essa liderança do Campeonato Brasileiro. E para falar um pouco dessa partida, a gente já entrando nos comentários, Corinthians que empatou no meio de semana, na quarta-feira, pela Sul-Americana por 1-1, e o empate chegou no final da partida, quase que nos acréscimos. O Corinthians voltou da Colômbia, sentiram todo o cansaço e principalmente a falta de treinamento, falta de se recuperar para essa partida. Jogadores como o Jadson, o Jô, né, que não viajaram, e além do Michael, os 3 jogadores que não viajaram, estão entrando em campo nesse domingo, né? E o Arana, que foi poupado, viajou, mas ficou fora da partida, né? A gente lembra que o Moisés entrou no seu lugar. Então o Corinthians, de certa forma, completo nesse domingo contra o Botafogo para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez a gente conta com o apoio da Fiel para estar prestigiando e participando. Participando é torcendo pelo Corinthians na Arena Corinthians. Nós somos a Fiel, nós temos que estar comparecendo, apoiando, incentivando. Nós fazemos parte do espetáculo e do jogo, não só do espetáculo, né? O espetáculo é um movimento da torcida, né? Isso não pode faltar, mas o apoio
de todos é fundamental para essa equipe ter um ritmo de jogo dentro de campo e saber que está sendo, apoiada, os jogadores correm um pouco mais. Isso faz parte da nossa cultura, da nossa história. Esse é o Corinthians que estará enfrentando o Botafogo na Arena Barueri, com transmissão da Rádio Coringão a partir das 15 horas. A transmissão mais corintiana do mundo. E a gente sabe, sobre essa questão ainda da torcida do setor norte, que estará correndo o risco aí de ser punido por uma partida. E com essa situação, o motivo, não é só o sinalizador, todo o movimento que a torcida organizada faz. Isso para muita gente é um medo, de uma organização, de um grupo, contrário às aquilo que faz errado, E mais uma vez é o que a gente tem que entender, torcedor. Agora é uma situação séria. Estão tentando jogar a torcida, uma parte da torcida contra a outra. A torcida organizada é fundamental, a gente sabe disso. Cada um torce de uma maneira que quiser. Quem quer ir na norte, torce na norte com a torcida organizada. Quem que ficar na oeste, fica na oeste sentado, assistindo o jogo, participando do jogo como pode. O que a gente não pode, torcedor fiel, é a gente se revoltar um contra o outro. O que a gente tem que entender, essa proibição tem muita coisa por trás. Não é o sinalizador que a gente tem que estar contrário, que não é um sinalizador. A gente tem que estar lutando, nós, torcedores, é contra a proibição. É fundamental que tenha festa no estádio, que a gente faça a nossa presença como sempre fez. Agora de forma diminuída, porque a gente está num setor muito pequeno, a torcida organizada está num setor muito pequeno, muito restrito. Hoje se valoriza muito mais um torcedor que paga mais caro pela arena para assistir um jogo do que realmente o torcedor, time do povo, o ingresso mais popular. Mas o que eu peço a todos é a união nesse momento, para que a gente possa estar reivindicando o nosso direito de torcer. Cada um torce de uma maneira que quiser. O que faz acender o sinalizador, acender a estrelinha de bolo, não é o errado. O errado é a punição. Então a gente tem que entender o que estão fazendo com a nossa mente, o que estão querendo fazer com a torcida. Então quando você querer se revoltar contra a torcida, não vai ter punição. O que a gente tem que fazer é lutar contra a proibição. Proibir a festa da torcida. Porque o que eu vejo assim, a pessoa às vezes reclama porque acendeu a estrelinha de bolo, mas tira foto, Então é uma incoerência. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E para não alongando mais o papo, o que eu estou querendo colocar para você, torcedor, é um momento de união de todos, A gente tem que saber o que está acontecendo e por que nós estamos sendo pressionados. E não entre nessa situação contra a nossa torcida. O Corinthians, a Fiel, é unida, por isso que é forte. E é forte porque é unida. Desestabilizar a torcida significa estabilizar o próprio time. Então vamos apoiar a torcida, vamos apoiar a festa de todos. Mesmo se você quiser assistir o jogo sentado, não queira criticar aquele que quer torcer. Então falta as bandeiras, as faixas, os instrumentos. Hoje não pode nada, porque eles querem proibir uma manifestação, uma união, um grupo. Qualquer grupo hoje ele é combatido porque o grupo é perigoso, porque ameaça a interesses errados, Então controlar e proibir esses grupos, são o objetivo aí maior aí de organizações criminosas.
Então a gente não pode entrar nessa conversa. Vamos apoiar e vamos combater a proibição da festa da torcida nos estádios. Tá? Então, para falar um pouco mais sobre essa questão, Neto Gabiru mandou seu áudio comentando também, colocando a sua opinião. Manda aí, Neto Gabiru, e a sua opinião sobre essa questão, né, que é muito longa, a gente tem que falar muito, né, mas vamos tentar destrinchar um pouco aqui. Bom dia, meus amigos. Neto Gabiru aqui. Essa discussão sobre sinalizador, ela sempre vai ser uma coisa que vai render muita conversa, muito debate. Nós, imagino que quase todos nesse grupo, são a favor da festa na arquibancada, não só com sinalizador, mas também com as bandeiras, com os instrumentos, fazendo a percussão dos cantos, né, das torcidas, etc. e tal. Mas esse apesar do domingo sempre repetir e frisar muito fortemente que é o nosso dever cívico, né? Defender o corintianismo, defender o ethos corintiano, nós, como um todo, somos uma espécie em extinção, no sentido em que nós não temos respaldo de ninguém dos chamados órgãos constituídos que regem o futebol, né? Se as torcidas organizadas continuarem sistematicamente sendo colocadas para fora do estádio, o que vai sobrar é o pessoal que está na leste, na sul e principalmente na oeste. Eles querem, no nosso caso específico, eles querem padronizar a torcida de forma que ela assista o jogo, não consiga torcer, assistir, né? Você é um espectador, você não é um torcedor. Então tem que ser sentado dentro dos parâmetros, na sua cadeira, etc e tal. E não pode fazer essas outras coisas que, em tese, né, entre eles, várias aspas, atrapalha o espetáculo. Eles não conseguem entender, ou eles lutam contra isso, a nossa resistência, porque eles sabem que uma torcida que resiste, que vai contra o status quo vigente, é uma torcida que cobra. E nós ainda somos uma torcida que cobra. E eles querem, de toda sorte, mudar esse quadro. A diretoria não quer uma torcida que cobre ela sobre as coisas que ela faz dentro do clube, né? E tenta, de toda forma, também não ajudar a torcida, não, cobrando ingresso mais caro, dificultando a entrada de coisas que, em tese, embelezariam o espetáculo, né? Como no caso, os sinalizadores. O Ministério Público de Esportes, ou Ministério Público Federal, Estadual, apoia toda e qualquer ação que a Polícia Militar faça. A Polícia Militar é extremamente fechada em relação a essas coisas, não deixa acontecer nada, cada vez mais, né? Já temos uma coisa que é impensável, que seria impensável há 20 anos atrás. Hoje nós temos torcida única nos clássicos, é uma coisa surreal, né? Você pode ter um clube campeão na casa do adversário e não ter torcida para comemorar, entendeu? Então são coisas assim que eles estão tirando coisas do futebol para que o futebol se torne cada vez mais um produto e não um motivo de paixão por parte do torcedor. A gente tem um problema muito grande e tudo isso aí acontece apenas nos bastidores, né? A ação que a gente vê, interditaram o setor norte da arena pelo uso do sinalizador. Por que aconteceu isso? Porque o juiz da partida, que é da CBF, paralisou e colocou na súmula. Mas não faz diferença, em tese, né? Não faz diferença o sinalizador para quem está dentro de campo. Não, é porque isso quebra interesses maiores, no caso especificamente da televisão que transmite a partida. A televisão não quer isso. Então é o segundo ponto, junto com a diretoria, a televisão que manda no futebol brasileiro não quer que as coisas aconteçam fora do script que ela descreveu como deve ser o futebol na cabeça dela. Então, a torcida que torce está sendo cada vez mais excluída, forçada para fora do estádio. Eles querem outro público que atendam às exigências deles. E usam os aparelhos repressores, seja instância jurídica, STJD e MPF, cada um
né, um civil, o outro esportivo, e usam a polícia, o aparato repressor, para que faça valer a vontade deles. Esse é que é o problema. Se a gente for discutir, daí eu volto lá no início, se a gente for discutir isso, cabe 3, 4, 5 programas de 3 horas de discussão, de debate sobre esse assunto. É um assunto extenso, é um assunto difícil, espinhoso, mas que é bastante necessário que a gente faça, entendeu? Eu acho que nós não podemos desistir nunca. Um abraço, vai Corinthians. Muito obrigado, Neto Gabiru. Com certeza é um assunto muito extenso, né, para a gente discutir o comportamento, de onde está vindo essa opressão, essa influência e por que as pessoas estão entrando nesse ritmo, né? Porque a gente vê, né, torcedor de outros setores aplaudindo a PM por tirar torcedores da arquibancada. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que acender o sinal de alerta à torcida, e como eu coloquei no início do programa, a gente tem que estar mais unidos, hein? Né? A festa é errada ou a proibição é errada? Né? É isso que a gente tem que estar atento. E toda a torcida tem que estar unida, tá? Para a gente poder fazer alguma coisa. Enquanto não tiver essa união mais firme aí, vai ficar difícil. Porque a gente está lutando com uma força muito maior do que a gente imagina. Eu sempre ressalto aqui, quando a torcida organizada começou a enfrentar certas organizações, levantando o que levantou, sobre desvio de verba, manipulação, corrupção, eram as faixas, né, da torcida organizada contra uma organização. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Isso tudo se revoltou a partir daí. Então a gente tem que estar atento, porque a coisa não é muito pequena. A gente está mexendo com quem está ganhando muito dinheiro em cima de nós. Tá influenciando as pessoas para que eles ganhem dinheiro sobre nós. Então, enquanto a gente não tiver essa visão, né, da realidade do que está acontecendo, a gente vai ver esses choques que a gente vê. Lembrando, né, foi anunciado hoje, o setor norte vai estar fechado contra a Ponte Preta no dia 8. Os torcedores que já compraram ingresso vão ser relocados para outros setores, mas não vai ser vendido o restante dos ingressos. Então a proibição, talvez muito acatada, né? Muito rápido, né? Também aceita muito rápido, né? De certa forma, mas é uma determinação que a gente está mexendo com quem deveria, né? Na realidade, são aqueles que estão tentando nos manipular, tentando fazer com que a gente aceite, enquanto eles lá em cima, sabe Deus o que estão fazendo contra nós. Você precisa de um serviço público, saúde pública, segurança e assim por diante. Então, são situações que a gente vê. Julgaram rapidinho esse negócio das estrelinhas de bolo, rapidinho. É isso aí, Neto Gabiru. Infelizmente a gente acaba sendo manipulado, e quem manda, né, quem determina no futebol, que ostenta essa questão da transmissão, também é um mecanismo de manipulação. Por trás, acima disso tudo, tem muita coisa, viu, Neto Gabiru? E o ser humano tem que estar atento. A gente não está fazendo uma conspiração aí de perseguição, não. Existe. É só ver os resultados, incoerentes, que a gente vê em certos tribunais aí, É isso aí, Neto Gabiru. Muito obrigado pela sua participação, manda sempre aí, que a gente vai destrinchando aí toda essa questão aí da torcida, da opressão e principalmente do comportamento da torcida. A gente tem que estar mais unido, tá? A gente tem que ter o pensamento no espírito corintiano, um por todos e todos por um,
como o time dentro de campo está fazendo. A gente está superando tudo, né? Todos os obstáculos, vencendo, porque tem uma união. Então, se não tiver essa união, a gente não vence ninguém, não. Então é esse exemplo de dentro de campo hoje que vai ter que manifestar e influenciar a torcida. Se a gente não tiver união, né, a gente vai acabar enfraquecido. Talvez é isso que queiram. Uma torcida do Corinthians mais fraca, né? Mais uma vez, obrigado, Neto Gabriel. Agora vamos ouvir o Alisson, que também mandou seu áudio, seu comentário sobre essa questão, né? Vamos ver, o Alisson. Manda aí. Bom dia aí para todo mundo da Voz Mosqueteira. Meu palpite para domingo, 2-0 Corinthians, claro. Agora, em relação aos sinalizadores, assim, eu concordo com o que o Neto falou, mas assim, eu só acrescento que um aparelho vamos chamar de aparelho, né, de violência, um aparelho ideológico aí de violência ou de repressão e tudo mais, esse termo mais autosseriano e weberiano aí, eu acredito que o próprio povo seja um lugar e uma potência de repressões também. Você vê que a própria torcida tem apoiado, torcida que eu falo no geral, né, tem apoiado a repressão contra os torcedores que usam o sinalizador, ou a repressão contra as torcidas organizadas. E é até interessante porque, assim, uma vez o Davi, numa outra discussão anterior, ele falou que as torcidas organizadas têm também tem parcela de culpa na violência, assim, e eu concordo plenamente. Mas como ele mesmo disse, também não é motivo para poder exterminar a torcida. E é algo que é interessante, porque a nossa torcida, não estou falando organizada, estou falando a torcida como um todo, ela tem reverberado posições que dizem respeito a um conservadorismo absurdo. Então ela não tem pensado, por exemplo, que o uso de sinalizador não é um problema que reflita uma certa ignorância das pessoas em relação às determinações legais, mas que o problema do uso de sinalizador está na determinação legal, está em como que as instâncias jurídicas que regulam o esporte, elas estão interessadas em uma higienização, elas estão interessadas em uma forma de limpeza dos estádios, do próprio jogo. Elas estão interessadas em, com essa limpeza, transformar o jogo em um negócio muito maior do que já é, em algo lucrativo, né? Enfim, as pessoas não conseguem perceber para além disso. Isso se torna a própria potência da violência, né? Ao apoiar ações de repressão policial contra torcedores, ou de repressão jurídica contra o uso de sinalizadores ou outros artifícios, enfim. É isso aí. Vai, Corinthians. Obrigado, Alisson, pela sua participação. 2-0 é um excelente resultado, hein? Essa limpeza que você cita é justamente porque você quer atrair um público diferenciado, né? Você supervaloriza o produto. O futebol hoje, como muitos produtos, né, estão sendo supervalorizados dessa maneira. E quando você supervaloriza, você pode cobrar mais caro. Agora, quando você tem algo que impede essa valorização, no caso a torcida organizada, as torcidas, né, de uma maneira geral, elas acabam, vamos dizer assim, manchando um pouco a imagem, né, de uma transmissão muito certinha, né? Então, a fumaça atrapalha a transmissão? Atrapalha. Mas se você for ver hoje, a mesma emissora que transmite na página deles, hoje, né, no site deles, existe uma foto, né, citando a torcida do Corinthians,
aquela que mais comparece no estádio. E no fundo você vê fumaça. Então, além de tudo, ela explora a imagem do torcedor com o próprio sinalizador, vamos falar assim, né? Então, por quê? Porque isso atrai, isso dá força. A torcida do Corinthians, ela tem que entender assim, o torcedor, né? A torcida é forte. A da gente participa do jogo, né? O Corinthians vai ser prejudicado se ter a estrelinha de bolo. Pode ser, mas a gente tem que resistir contra a proibição, toda a torcida. Senão daqui a pouco vai existir o quê? Vai existir mais nada dentro de campo? Você não vai poder mais levantar. Só vai vender ingresso para quem fique sentado, consumindo. Então essa limpeza nada mais é do que a procura de uma supervalorização do produto, o próprio futebol, né? Para você vender inclusive isso para o exterior, as imagens, atrair um público que consome futebol, não que assiste o futebol, mas consome, né? Agora, esses torcedores que vaiaram é de um setor que geralmente eles não pagam ingresso. É o setor cortesia. Eles não estão promovendo uma situação negativa para o próprio clube. Estão se sentindo especiais, né? Então, pôr a mão na consciência e saber o que está fazendo. Quem a gente tem que apoiar? Quem? Então, é uma situação muito ampla, né? Como o Neto Gabriel falou, a gente tem que estar discutindo, é necessário discutir, para que a gente encontre um resultado disso tudo, para a gente poder se situar e ser a torcida do Corinthians como sempre. Igual não, a gente está evoluindo cada ano, mas a gente não pode perder nossos princípios. Agora, esse comportamento humano de violência, então se você fala assim, vamos falar assim, tal bairro é violento, vamos falar assim, a pessoa que é violenta, ela vai morar naquele bairro, né? A pessoa que não ela vai sair. Então, se você coloca que um grupo é violento, o ser humano que é violento, ele procura aquele grupo para manifestar a sua violência. Então, quanto mais a gente coloca isso, mais a gente acaba encontrando. Como antigamente, se falava assim, o corintiano é violento. De uma maneira geral, não era só torcida organizada, todos. Corintiano, pelo amor de Deus, tenho medo. Então, aqueles que eram violentos procuravam, né? Agora, vamos falar de torcida, crescimento de torcida. A partir do momento que mataram o menino na Comendador de Souza, em 91, isso aí é uma coisa muito triste. Essa torcida que matou cresceu, porque ela começou a aparecer na televisão como uma torcida violenta, e ela se tornou cada vez mais violenta. Por isso ela atrai um público. Então, da mesma forma, Alisson, quando você higieniza a mente da pessoa, que é muito pior, não é o estádio, mas a mente da pessoa, e você coloca um comportamento para que ela tenha na vida uma influência sobre o seu comportamento, então ela aceita produto A ou B, o C ou D não, vamos falar assim. Então, se a pessoa aceita o produto A, vamos falar assim, ao mesmo tempo que você manipula a mente da pessoa para aceitar esse A, surge o produto A. Isso pode ser um produto, pode ser um candidato. Então tudo isso faz parte de uma higienização. Então você fala assim, violência, 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 violência. O candidato chega e fala, eu vou acabar com a violência. Então é esse que eu vou votar. É produto é a mesma coisa. Você vai no supermercado, você escolhe aquele que vai te dar um status para você consumir. E assim por diante. Esse é o ser humano. O ser humano é uma massa, moldável, que a gente vê cada vez mais se moldando para favorecer quem está lá em cima. E quem está aqui embaixo acaba sustentando quem está lá em cima. E quem está lá em cima está espizinhando a gente cada vez mais. Isso é o que parece que se manifesta também no futebol. Não é só a sociedade, claro, mas também no futebol. Então, para a gente entender muito o que acontece, a gente tem que entender certos princípios. É a mesma coisa que você acha um elemento químico aí e você procura para qual doença serve, para você pegar aquele elemento químico e vender. É a mesma forma.
Então a gente vê como a gente acaba, né, enriquecendo poucos. Essa é a questão. Então poucos querem, né, explorar ao máximo a maioria, mas a maioria, para ser explorada, tem que ser contida, né, e de certa forma neurotizada, né? Trabalha isso muito no psicológico das pessoas, infelizmente. Alisson, muito obrigado pela sua participação. A gente vai seguir aqui o Voz Mosqueteira agora com a presença do Gabriel Coiso. E aí, Gabriel Coiso, fala aí. É uma área sua, hein? Salve aí, galera. Salve, galera da Voz Mosqueteira, Domingos, rapaziada aí. Sempre uma discussão em altíssimo nível aqui no grupo. Tava meio ausente porque o trampo tava pegado, mas aí entrei em férias e vamos voltar aí até os debates. Cara, essa questão dos sinalizadores, de mais uma proibição, ela, como os colegas disseram aqui acima, ela tem muitos fatores. Ela é uma questão ela tá ligada diretamente às instituições de poder atuais, que tem que se impor. Elas não têm que se impor com base na porrada física, mas na porrada jurídica, justamente. E é com base nisso que eles estão atuando. E a massa torcedora, como falou o colega, não tô conseguindo ler o nome do camarada aqui em cima, brother, mas porra, o tal de massa que o cara colocou, a massa da torcida, ela tá seguindo essa onda conservadora. Isso acaba sendo, entre aspas, um reflexo do que está acontecendo na sociedade hoje em dia. E se a gente for ver no Brasil, isso tem nome, sobrenome, CNPJ, é o discurso da Rede Globo. O povo pega o discurso da Rede Globo e replica ele de uma maneira que praticamente só reproduz, assim, entra por um buraco pelos ouvidos e sai pelo outro, sai pela boca. A galera reproduz ao ponto da gente chegar no nível absurdo de você ter torcedor vinculado à torcida organizada, gente ativa em torcida organizada, que acredita que está lutando contra o futebol moderno por essa questão do sinalizador, que se tornou um símbolo de resistência. E o cara, ele se orgulha de acender o sinalizador no jogo, mas ele diz que futebol sem a Globo morreria. Futebol no Brasil sem a Globo morreria. Eu ouvi isso recentemente, li no caso, porque foi numa discussão virtual. Essa pessoa não entendeu o que está acontecendo. Quem ainda não percebeu que a grande luta contra os sinalizadores, e isso vai bater mais fortemente na torcida do Corinthians, porque a torcida do Corinthians é um exemplo mundial. Então, que nem falaram, rolou isso no Morumbi, rola isso no Chiqueiro e tal. Não batem tanto porque eles não são tanto exemplos quanto a torcida do Corinthians. E a Globo vai bater mais fortemente na torcida do Corinthians para dar o exemplo para as outras. Isso, evidentemente, a Globo, o STJD, todas essas instituições. E quando você tem torcedores que... eu acendo o sinalizador mais o futebol depois da Globo, essa pessoa não entendeu que a principal questão do sinalizador, da proibição do sinalizador, não é porque numa fatalidade com um sinalizador naval mataram uma pessoa. O problema não é esse. O problema é que a fumaça entra em campo. Isso prejudica a transmissão do jogo, prejudica a exibição de patrocínio. Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. Assim. O futebol se tornou esse programa de televisão, e qualquer coisa que atrapalhe tem que ser tirada. É uma coisa tão simples, assim, tão pequena, mas tá aí essa resistência. Agora que eu vi a notícia aqui que os torcedores que já têm ingresso do setor norte serão realocados dos setores, embora eu ache um absurdo o Corinthians simplesmente acatar isso e seguir em frente como se nada fosse, eu confesso que eu fico com uma pontinha de esperança, uma expectativa positiva para esse jogo, de que esse ato de resistência dos torcedores, ele agora esteja em todos os setores nesse jogo, que seja mostrada justamente essa força, que o pessoal não vai abrir mão, o torcedor não vai abrir mão de ser protagonista no jogo. Isso tem que acontecer. É isso aí, rapaziada. Sobre esse tema é isso. É nóis aí, abraço. E sobre o jogo de domingo aí, espero uma reabilitação do time, porque quarta-feira a cena foi triste, hein? O jogo lá contra os Patriotas da Colômbia, o bagulho foi ruim, hein?
Mas espero uma reabilitação aí, acho que ganha, consegue fazer um 2-0 no Botafogo aí. Falou, rapaziada, abraço. Muito obrigado, Gabriel Coiso, pelas suas palavras, pelas suas informações necessárias, extremamente necessárias nesse momento, né? Porque o que a gente precisa mais é um direcionamento. Porque, como você falou, esse negócio de entrar pelo ouvido e sair pela boca, isso aí é quando a pessoa não tem um direcionamento, então ela procura, vamos dizer assim, um canal de informação que tem um valor agregado. E se esse canal fala o que quiser falar, mesmo não sendo verdade, a pessoa repete por ter uma referência. Então a referência, o que a gente está falando, né? Esse valor agregado do produto, e a informação no caso é um produto também, né? Então, vindo de um canal que tem um valor significativo, a pessoa acata isso como, vamos falar assim, verdadeiro. Então tudo aquilo que é dito é acatado, é repetido, inclusive em termos de comportamento. Então é isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado nesse sentido. O quanto que elas estão sendo manipuladas nesse sentido. Toma muito cuidado com o canal. O canal ele tem que estar sendo, o canal de informação ele tem que estar sendo muito bem escolhido, examinado, porque isso ocorre muito, né? A gente acaba entrando num site, vê um produto sendo elogiado, né? Você compra o produto não é nada daquilo. Então é isso aí. Muito obrigado, Gabriel Coiso, pela sua participação. Vamos ganhar, né, domingo? É isso aí. Muito obrigado. E agora vamos ouvir o Careca, da Fiel Japão, nessa sexta-feira de muito debate aqui no Voz Mosqueteira. Fala aí, Careca. E aí? E a sua expectativa? A sua opinião? Tá até cansativo já falar disso, né? Mas é isso aí, Careca. Manda aí, seu áudio. Salve, salve, rapaziada da Voz Mosqueteira, salve Domingos, que é o Careca. Então, concordo com muita coisa que o Gabiru disse aí, a respeito do sinalizador, mas ultimamente eu tenho achado que é claro, é evidente que essas ações só são contra as torcidas organizadas do Corinthians, infelizmente. Como já foi dito aí, no Panetone teve, no Chiqueirão teve e não se fez nada. Mas isso aí a gente vai discutir pela frente. E falando do jogo de domingo, lembrando que o Botafogo é o time que mais ganhou da gente aí nos confrontos diretos aí, nas retrospectivas. Mas eu acredito num bom jogo do Timão e meu placar é 2-0. E vai Corinthians, saravá. Vai Corinthians, saravá. Muito obrigado, Careca. Com relação a essa perseguição, é porque quem começou, né? Quem começou que está sendo pressionado, né? Então, de certa forma, o protesto valeu a pena, porque reagiram, né? Se fosse uma coisa sem precedente, não teriam reagido, talvez, né? Mas é isso aí, Careca. 2-0, um placar excelente para nós. E a gente tem que continuar aí, vencendo e resistindo. Esse é o corintiano, né? Quanto que já não sofreu nessa vida, né? E aí a gente continua sofrendo. Mas é o time do povo, né? O povo é a maioria, o povo é o mais forte. Então tem que tirar a força do mais forte, do mais, do maior, porque os outros, qualquer aceno de valores aí vai, né? É isso aí, Neto Gabiru. Opa, perdão, é isso aí, Careca. A gente ouviu o áudio do Neto Gabiru aí. Excelente áudio aí também, para dar um direcionamento para nós. Muito obrigado, Careca. E agora a gente vai ouvir o Marcel, lá da Fiel Texas. Fala aí, Marcel. Momento meio complicado, né? A gente tá na liderança aí, mas nem tudo é uma situação boa, né? Estão mexendo com a torcida, né? Fala aí, Marcel. Domingo, para domingo, meu palpite é 2-0 Corinthians.
Não acho que será fácil. O Botafogo fez um tropeço aí, né, contra o Avaí. Se eu não me engano, perderam em casa, 2-0. Então eu acho que os caras vão vender vão vir pra dar trabalho. Até já foi divulgado que os caras vão vir com o time titular, né? Mudaram as ideias depois que perdeu o Avaí. Mas confio na força do time, na força da torcida. E se Deus quiser 3 pontos aí, será importante pra gente puxar a nossa caminhada forte. Agora, contra os finalizadores, no estado de São Paulo nada pode, né? E eu vejo já uma divisão até dentro da torcida organizada. Tanto é que essa punição, os caras acenderam os sinaladores foi no intervalo do jogo. No intervalo do jogo, porque como os caras estavam acendendo o sinalizador no decorrer da partida, o juiz parava o jogo, aí vinha aquela raiva, né? Vinha aquela indignação do resto do estádio, porque como os caras podem acender o sinalizador e parar a partida e tal. Os caras entraram num bom senso lá e falaram, beleza, vamos acender o intervalo do jogo, porque a bola está parada, a fumaça não vai cair por dentro do campo, não vai atrapalhar em nada. Mas mesmo assim a gente ia fazendo os protestos aqui. E também no início do jogo, reparem, na hora do hino nacional rolou alguns sinalizadores, quer dizer, a bola nem estava rolando, né? Não vamos esquecer que quem julga o pessoal do STJD é tudo carioca, né? E existe sim o bairrismo, sim. Tudo torcedor declarado já do Flamengo. E aí que tá montando um time para vencer o brasileiro, porque se não vencer o brasileiro os caras vão ser cobrados. O Corinthians está na liderança. Os caras já perceberam já que o Corinthians está na pegada forte. Existe ser um bairrismo forte aí no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, né? Sei que não será fácil, para que a festa volte que a festa volte para a arquibancada. Está cada vez mais difícil para as organizadas, principalmente a do Corinthians. Valeu, Domingos, bom jogo domingo. Um grande abraço para todo mundo e vai Corinthians sempre. Vai Corinthians, obrigado Marcel. Realmente o Corinthians na liderança incomoda muita gente, hein? Principalmente aqueles que investiram muito, né? E estão investindo no futebol, né? Além de investir, tem que ter o retorno. Aí se você investe no teu retorno, já viu. Então tem que fazer tudo o possível e o impossível realmente para o investimento dar certo. Isso a gente vê também no futebol e já viu muito, né? Infelizmente. Então isso já deixa de ser uma situação natural, né? Já é uma influência sobre o melhor, né? O Corinthians está mostrando essa união, mostrando essa determinação, a superação, um elenco limitado, uma folha salarial baixa, não tem estrela, né? Então tem que ser combatido de qualquer maneira, principalmente para mostrar que quem manda é o dinheiro, né? A estrela, o time que tem mais estrela, com o salário mais alto, né? Já pensou se o time do povo ganha? Significa que a força tá no povo, né? Tá na simplicidade da vida e não no valor, né, do produto. Porque um time que investe muito fica com um valor muito alto, né, no produto. E um produto, de certa forma, um elenco aí que não se gastou tanto, vai superar, então isso pode mexer, né? Mexer com a cabeça do povo. Então é melhor combater o povo logo, né? Time do povo, o time unido, determinado. Então essa superação do time do povo nada mais é do que um exemplo para nós mesmos, né? Não adianta você ter um elenco milionário, você tem que ter um elenco unido e determinado para os seus objetivos. E é isso que a gente tem que ser também, para lutar contra essas influências. Beleza, Marcelo? Vai ser difícil, o jogo vai ser difícil. O Botafogo perdeu, né? Contra o Avaí, vai vir pra cima. Mas é bom, né?
De certa forma, o time que sai para buscar o jogo no contra-ataque a gente supera. Só que tem que acertar mais esse passe, hein? Acertar mais o passe, acertar melhor as conclusões aí. E a gente vence. Beleza, Marcelo? Muito obrigado pela sua participação. E agora a gente vai ouvir o Leandro Nicola. Fala aí, Leandro. Fala aí, Domingos e amigos do Voz Mosqueteira, boa tarde. Aqui é o Nicola, aqui da Fiel Diadema. Vamos falar primeiro aí sobre o jogo de domingo. E como o Careca frisou aí, acho que o Botafogo é um time que tem um estilo de jogo que não casa com o jogo do Corinthians, né? E sempre vem aí dificultando aí os nossos jogos aí, às vezes até ganhando alguns jogos que a gente tinha como fácil. Mas eu também acredito aí que o time vai, depois aí do que jogou na quarta-feira aí, que foi todo mundo abaixo da média, a gente vai voltar aí de novo a jogar aí bem. O estádio vai estar meio cheio domingo, então acredito que a gente vai dar uma empurrada no time aí. Então o meu placar aí, eu acredito que vai ser 3-0 pro Corinthians. Vamos torcer aí, vamos estar lá na arquibancada empurrando, como sempre. E eu só discordo aí do amigo que colocou no comentário aí que tem que descer a borracha aí em quem acende sinalizador. Eu só tenho que frisar que foi lamentável esse comentário aí, porque não é assim que você combate as impunidades que o Estado coloca sobre a população. E torcedor também faz parte da população. E essas proibições aí, como no caso de interditar o setor norte, é mais um escrúpulo que o poder público tenta aí colocar sobre o torcedor aí, cara. É um absurdo, porque você vê que isso tem no mundo inteiro, e eu acho que o pessoal tenta fazer política com o Corinthians e principalmente com as torcidas do Corinthians, porque, como falaram aí, não dá nada com a torcida dos Bambi, nem no chiqueirão lá dos porcos, porque não dá ibope, gente. A verdade é essa. E você abre aí qualquer página de site aí, cara, você vai ver uma notinha pequenininha dos outros clubes e você vai ver aí em caps lock aí tudo que for falando do Corinthians. Então, gente, o pessoal aproveita, cara. Eu só acho triste, mas muito triste mesmo, que torcedores do Corinthians começam a pensar dessa forma. Cara, se a gente vê que a própria torcida começou a pensar igual o poder público e as outras torcidas, é o que eu comentei esses dias, é o começo do fim da tradicional fiel torcida. E cada vez mais vai ser aí os modinha, os youtubers, tudo lá querendo tirar selfiezinha, ficar sentadinho batendo palma na arquibancada, usar as bandeirinhas que o clube dá. Para com isso, gente. Pô, como povo, como o time do povo que a gente se denomina, e de fato que a gente veio dos primórdios assim, desde a fundação do clube, a gente sempre lutou contra tudo. A torcida do Corinthians aí é uma torcida que se envolve em tudo, e não poderia ser diferente agora aí nessa luta aí contra esse STJD, PM, Ministério Público, Globo, CBF. Bicho, quer punir, pune. O setor norte vai estar fechado, leva sinalizador pro setor oeste, leste, acende lá e fogo nesse palácio de mármore, e que se dane quem pensa contra, cara. Eu acho que é como o Domingos fala aí, esses sinalizador aí de velhinha de bolo aí, pelo amor de Deus, cara, o pessoal fica aí comparando aí o que aconteceu aquela vez na Bolívia lá, que aí sim um idiota levou um sinalizador de navio, uma arma. Aí sim isso é uma coisa. Agora essas estrelinhas de bolo aí que tem no estádio aí, pelo amor de Deus, gente. Infelizmente a gente vê comentários aí do nosso amigo aí pedindo pra descer a borracha aí, mas fazer o que, né, cara? A gente vive numa comunidade aí, todo mundo tem o direito de pensar o contra ou a favor. Mas vamos lá, eu vou fazer a minha parte. Se der um sinal, só complementando aí, né? Se der um sinalizador na minha mão, vou acender mesmo, vou fazer minha festa. E é isso aí, galera. Vai Corinthians sempre.
Vai, Corinthians. Obrigado, Leandro Nicola. É uma coisa, situação, né, Leandro, tá ficando até revoltante, né? Tudo isso que tá acontecendo. Só que a gente hoje, Leandro Nicola, a gente tem que agir com inteligência, tá? Não adianta essa revolta, porque se a gente se debater, né, vamos falar assim, se a gente criar uma situação de mais violência, isso vai se reverter mais ainda contra nós, tá? Então a gente, além de tudo, né, tem que ser inteligente. A gente está lutando contra um poder, né, manipulador, né, que também tem pessoas lá pensando o que fazer como se fosse um jogo de tabuleiro. E a gente tem que entrar nesse jogo de tabuleiro, tá? E fazer aquilo que é melhor para nós, inclusive mais inteligente. Hoje o sinalizador vai ser provavelmente o que eu já tenho ouvido, né? Não vai ser mais utilizado como uma forma de manifestação contra o futebol moderno, né? Provavelmente esse tipo de estrelinha de bolo aí não vai ser mais utilizado, né? Então vai ser feito talvez uma outra situação, outra circunstância para evitar, né? Por isso que a gente tem que ser inteligente. A gente tem que fazer a nossa manifestação de forma inteligente, porque hoje é dia 30, greve geral, né? O povo está oprimido até para fazer greve, tem medo. E quem foi para fazer uma manifestação ainda teve uma opressão para ser contra uma manifestação de greve, né? Mas, Leandro, vamos ficar calmo, vamos ficar tranquilo. Esses comentários que a gente ouve por aí para descer a borracha é pessoas que não sabem uma realidade, né? Você entra nos sites por aí, você ouve, lê principalmente, né? Lê comentários assim que as pessoas às vezes não pensam para falar, né? São influenciadas. Então a gente tem que ter calma, vamos ter calma, fazer nossa parte, que é incentivar. A gente tem que ir lá, gritar o nome do Corinthians, incentivar os jogadores dentro de campo, mostrar que essa união é fundamental, transmitir para a torcida que a união é fundamental para o Corinthians, né? Para vencer, para manter a primeira colocação, e a união na torcida também é fundamental para a gente vencer toda essa opressão, né? Conscientização e união, é isso que a gente precisa. Não adianta se debater, é isso que querem, né? Querem que a gente se revolte, tá? Para falar assim, tá vendo? É por isso que a gente está punindo, porque aumentar a justificativa, né, daquilo que estão fazendo. Então o que a gente tem que fazer é justamente o contrário, agir com inteligência, é o que nos cabe. Beleza, né, Nicola? Então vamos lá, domingo, torça bastante, vibre bastante, né? Que a gente faz a nossa o que a gente tem que fazer com o corintiano é mostrar que não são valores, não, é a união que faz a força. Beleza? Muito obrigado e participe sempre aí. Mais uma participação para a gente encerrar o programa de hoje. O Davi, da Califórnia, mandando o seu áudio, lá de São Francisco, Califórnia, mandando o seu áudio também, comentando sobre essa questão e também o seu palpite para domingo. Manda aí, Davi. Olá, pessoal da Voz Mosqueteira, que fala Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Primeiramente, queria parabenizar aí os amigos aí pelo alto grau de discussão aí, bastante informação. E eu vejo bastante consciência aí, todos aí. Acho que muitos áudios aí são bastante explicativos e eu só vou complementar. O Brasil hoje tem, das 50 cidades mais violentas do mundo, 25 estão no Brasil. O Brasil hoje é um país com a maior violência policial, uma das maiores do mundo. O presidente da CBF não pode sair do Brasil porque vai ser preso pela Interpol. Os dois antigos presidentes da CBF, um está preso em Nova York e o outro está aguardando prisão. Os escândalos envolvidos da CBF, em algum momento vão chegar em Copa do Mundo, com a FIFA, e compra de transmissão de direitos de futebol.
Então a gente começa entendendo que a organização do futebol brasileiro, ela é a mais corrupta de todas. E ela não tem moral nenhuma. Para querer cobrar moral dos outros. A CBF é corrupta, a CBF é bandida e ela faz um mal gigantesco ao futebol brasileiro. E a sua parceira financeira, a Rede Globo, é coautora de todos os crimes que ela faz também. É só investigar, só que a investigação no Brasil a gente sabe como que é, depende de quem, né? Depende de quem é amigo de quem tem amigo aonde, da cor do teu partido. A gente sabe que a justiça no Brasil depende da cor da sua pele também. Enfim, são coisas por aí. E acho que foi o Wallace que disse, e o Wallace, é verdade o que você fala. O torcedor do Corinthians ele é o oprimido que se torna opressor. É uma coisa muito triste isso, porque as pessoas não percebem que elas são a festa do futebol. E que o futebol só faz sentido pelo torcedor. E eu acho que a torcida tem que manter a sua resistência, como o Neto Gabiru falou. Eu acho que ela pode, de repente, ter outras formas de fazer essa resistência, além do estádio, eu não sei como. Mas eu acho que ela tem que ser mais, talvez ser um pouco mais, continuar sendo bastante ativa, mas talvez ser um pouco mais criativa também. E eu acho que a torcida do Corinthians, assim como todo mundo é dividido hoje em filosofias, em ideologias, se o Corinthians tem a torcida dividida, eu tenho o meu lado. E eu acho muito difícil a gente ter um encontro, porque a gente vive em bolhas muito diferentes. E assim como na sociedade também. Eu tenho meu lado, vou marcar meu lado e vou lutar por aquilo que eu acredito. Mesmo que por isso eu tiver que, sei lá, enfim, abrir mão de outras coisas. E sobre o jogo de domingo, Sobre o jogo de domingo, como o pessoal falou também, o jogo Botafogo, jogo dificílimo, tem um estilo parecido de jogo igual do Corinthians. O Botafogo veio de 2 derrotas, e os caras vão querer mostrar resultado contra o Corinthians. O Corinthians é o time a ser batido e o Botafogo é o time que é um time indigesto. Resultado 1-0, gol do jogo. Abraço, vai Corinthians, contra tudo, contra todos, e a resistência, só isso que pode salvar o futebol. Abraços, tchau. Muito obrigado, Davi. Você encerrou com chave de ouro aqui o programa, colocando quem merece punição, né? Mas é aquela situação, o golpe perfeito é aquele que tá todo mundo envolvido, né? Infelizmente sobra para quem tá aqui embaixo. A guerra tá lá em cima e as bombas caem aqui embaixo. Mas vamos ver o que a gente vai poder estar fazendo. Dentro de campo a gente tem que mostrar que a união é essencial. Isso tem que repercutir para dentro da torcida, né? Para a torcida perceber que a gente é forte porque tem essa união. E com essa união a gente vence qualquer obstáculo. Beleza? Muito obrigado, Davi, pela sua participação. Voz Mosqueteira fica por aqui. Lembrando a todos que a transmissão de Corinthians e Botafogo começa na Rádio Coringão a partir das 15 horas. A transmissão mais corintiana do mundo. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!